Plantão policial. E eu começo com a Dize e a Deike lá da cidade de Araçatuba, aliás, o Deike. Pessoal trabalhando bastante esta semana e eles acabaram prendendo na quarta-feira um homem de 30 anos, morador de um condomínio de apartamentos do bairro Pedro Perry, acusado de tráfico de drogas. No apartamento dele foi apreendida pasta base de cocaína e maconha e ele alegou que passou a vender drogas após ficar desempregado durante a pandemia, Cacá. Tá difícil, então ele falou, ó, começar a vender drogas. Claro que essa é a desculpa do momento. A prisão aconteceu durante cumprimento a mandado de busca e apreensão que aconteceu na casa dele. Já havia denúncias com relação aos entorpecentes na rua Honório de Oliveira Camargo Júnior. A equipe foi até o local por volta das 5h30, ele não estava no apartamento, mas a porta estava aberta. Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram uma balança de precisão no tapete ao lado de plásticos vazios com cheiro de cocaína. E aí, conversa vai, conversa vem, ele voltou ao apartamento e lá tinha 250 gramas de pedaços pequenos de pasta base. Depois foram encontradas mais 900 gramas de maconha, 4 partes de tijolos, divididos também em partes que foram encontrados de forma fracionada e R$200 em dinheiro. Bom, tudo isso foi apreendido, ele acabou sendo levado para o plantão policial, preso e agora está à disposição da justiça. Olha, uma perseguição policial terminou num acidente que poderia ser mais grave. Foi na tarde de ontem, na cidade de Catanduva. De acordo com a polícia militar, faziam patrulhamento de rotina quando viram 2 homens em uma moto. Os policiais mandaram os 2 pararem, mas o piloto não respeitou. Quando não para, porque alguma coisa tem. Ele acelerou, passou um sinal de pare e teve a moto atingida por um carro. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Campinas e Santa Cruz. Segundo a PM, ambos fugiram da abordagem porque estavam com entorpecentes. A quantidade de droga apreendida não foi informado. Com o impacto da batida, o garupa da moto sofreu ferimentos e precisou ser levado para um hospital particular de Catanduva, onde ficou internado. Olha só, a Polícia Civil prendeu 3 adolescentes suspeitos de roubarem o carro de um motorista de aplicativo em Guaiçara, cidade pequena, pacata, ali próximo de Mirandópolis, ali a caminho de Andradina. O crime aconteceu no último domingo, porém só foi registrado ontem. O veículo foi encontrado em chamas em uma estrada rural. Segundo o delegado do caso, Dr. Vanderlei Gonçalves dos Santos, os adolescentes foram apreendidos e depois que a Polícia Civil intensificou os trabalhos nos últimos dias para esclarecer diversos roubos ocorridos no período das festas do final do ano, ali na região de Lins. Durante as investigações, os policiais identificaram 3 adolescentes suspeitos de participarem de 5 roubos registrados na Central de Polícia Judiciária, ali em Lins e também em Guaiçara. Ainda de acordo com o delegado, os adolescentes confessaram os crimes e mostraram à polícia onde estavam os simulacros de arma de fogo utilizados e o celular de uma das vítimas, objetos que foram apreendidos no meio do mato. Segundo a Polícia Civil, os adolescentes apreendidos são suspeitos de roubarem motoristas de aplicativo, inclusive o veículo que foi encontrado queimado em Guaiçara, e também 2 mulheres. Em um dos crimes, a polícia informou que uma idosa foi agredida violentamente. De acordo com o delegado, a ocorrência foi encaminhada ao Ministério Público, curador da infância, para que possa ser analisado e medidas a serem tomadas. O cara não pode mais nem trabalhar, porque você tem um aplicativo, que é uma alternativa que você tem, ou para entregar lanches, ou para fazer trabalho de Uber, mas os caras estão de olho e são menores de idade. Com certeza estão soltos até que a Vara da Infância e da Juventude tome alguma providência. Olha, o dono de um boi furtado em Rio Preto, ele reencontrou o seu animal de estimação 3 dias depois da ocorrência. A Polícia Civil investigou o caso e localizou o boi numa outra cidade, a 70 quilômetros de Rio Preto. Uma câmera de segurança registrou o ladrão caminhando pela rua com o francês. Mas não era o homem não, o francês era o boi. Era o nome do boi, que foi dado pelo fotógrafo proprietário do animal, Aparecido Silva de Oliveira, de 63 anos.
O boi vivia em um pasto em Rio Preto quando foi levado. O homem foi preso suspeito de furtar o animal e vendê-lo para um criador de gado. E o boi foi encontrado na cidade de Sales. Daiane Silva de Oliveira, 29 anos, filha do dono do boi, contou que o animal estava em um pasto quando foi furtado, que a cerca da propriedade foi quebrada para levar o animal. Ela disse que o pai paga um pasto para o animal ficar. Ele estava perto do Linhão, na zona norte. Disse ela, meu pai viu somente na segunda-feira de manhã. Agora a família diz que está aliviada com a volta do francês, ou seja, o boi está de volta. Que bom. O boi aí da família, né? Às vezes é boi de estimação, né? A gente não Claro, sabe, claro. né? Tem uma estima a família por esse boi. E olha só, em Araçatuba... O Bill tem um Nelore de estimação no sítio do pai dele. Ah, mas também lá tem dinheiro que sobrando, né? Ó, olha só, em Araçatuba, bairro Nova York, uma bancária de 38 anos, ela teve a casa invadida e vários objetos furtados ontem quinta-feira, dia 14. A vítima procurou a polícia por volta das 9 da noite, informando que esteve ausente da residência por um breve período de tempo, sem informar quando, e ao retornar descobriu que a casa tinha sido invadida. Foram furtados vários bens: relógio de pulso, uma pulseira de prata, uma corrente de ouro, um pingente e um videogame Xbox. Para entrar na casa, os ladrões pularam um muro. O imóvel seria periciado e a polícia tentará identificar os autores deste crime. Um homem de 46 anos, ele ficou gravemente ferido depois de se envolver num acidente na manhã de ontem na rodovia Engenheiro Helder de Sá, em Cruzália, região de Assis. Segundo a polícia rodoviária de Assis, o motorista estava sozinho na caminhonete e perdeu o controle da direção no KM 507, batendo contra um poste às margens da rodovia. A vítima foi socorrida inconsciente por uma ambulância municipal de Cruzália para o Hospital Dr. Zezinho, em Assis. O estado de saúde não foi informado. A polícia rodoviária esteve no local e informou que o trânsito não precisou ser interrompido para atendimento à ocorrência. As causas do acidente vão ser investigados pela Polícia Civil. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgou ontem números de novembro, aquele balanço mensal que eles fazem de um mês para o outro. Segundo nota, aqui na nossa região, fechou novembro com queda nos roubos e furtos em geral de veículos. Então nós tivemos uma queda, comparando novembro de 2019 com novembro de 2020, nós tivemos então queda nos roubos e furtos em geral e também furtos e roubos em veículos, além dos latrocínios, que é o roubo seguido de morte, também nós tivemos uma queda. Os roubos de carga a bancos e as extorsões mediante sequestro apresentaram instabilidade. No caso dos roubos em geral, houve uma redução de 20%. Foram 48 ocorrências no mês de novembro contra 60 em novembro de 2019. Os roubos de veículos caíram de 7 para 5 registrados em boletins de ocorrência. A tendência se estendeu para os furtos em geral, que teve uma redução de 8%. Os casos e vítimas de homicídios oscilaram de 3 para 5 na comparação mensal de novembro de 2019 para novembro de 2020. As taxas dos últimos 12 meses, de dezembro a dezembro de 2019 para 2020, ficaram em 8 casos e 9 vítimas a cada grupo de 100 mil habitantes. O meu destaque final eu quero só registrar, porque ainda o boletim de ocorrência não havia sido entregue pela Polícia Militar na sede. Ladrões arrombaram uma loja de confecções de roupas de crianças no centro de Birigui, na Barão do Rio Branco. Estouraram o vidro da loja e fizeram uma arruaça e, infelizmente, acabaram praticando um furto. Estouraram o vidro e só ficaram os estilhaços pelo chão. Está essa questão de... E foi na madrugada de hoje esse acontecimento. Agora, tivemos uma embriaguez ao volante que foi registrada aos 20 minutos desta madrugada. Aqui nós temos como investigada uma mulher, uma aposentada de 64 anos.
Policiais foram informados via Copom de um acidente onde a condutora de um veículo havia se chocado contra o pilar do portão de uma casa na Rua Americana, no centro de Birigui. Com a chegada dos PMs, a investigada, a mulher no caso, já havia desembarcado do veículo e aparentava estar com os sinais característicos de embriaguez. Olhos avermelhados, fala alterada e odor etílico. Indagada e investigada confessou que estava na casa de amigos e havia ingerido 6 long necks de cerveja. A mesma foi convidada a se submeter ao teste do bafômetro, porém recusou a fazer. Ela tinha um pequeno galo na testa e recusou-se a ser socorrido. A perícia foi acionada. Ela autorizou a retirada de amostra de seu sangue para a realização de exame de dosagem alcoólica, que servirá de contraprova. O veículo teve aparentemente danos de média monta e o pilar da casa de propriedade da vítima de prenome Aparecida teve danos, como fora aí verificado no local. O veículo foi entregue para a seguradora Porto Seguro em guincho próprio. Muito bem, 10 informações da polícia de Birigui e também da nossa região, 11 horas mais 28 minutos. E atenção, a organização Bom Pastor e Bom Plano comunica a nota de falecimento. Faleceu aos 87 anos a senhora Carmen dos Santos, viúva do senhor Adelino Flaumeski, deixa os seus filhos, Tânia, Abílio, Paulo e demais parentes. A família lutada convida parentes e amigos para acompanhar o enterro, que sairá da Capela Bom Pastor para o Cemitério das Saudades, hoje às 3